Tem horas que me dá vontade de, sei lá, eu não sei nem dizer o que me dá vontade de fazer com determinadas situações que acontecem no futebol brasileiro. E vocês vão entender por quê. Esse vídeo não vai ter nenhum tipo de corte, não vai ter vinhetinha, não vai ter nada, porque é um vídeo onde a gente vai bater um papo bem legal sobre a arbitragem brasileira e sobre o caos que a arbitragem brasileira, não só a arbitragem brasileira, mas paralelo a isso a CBF, paralelo a isso o STJD, tudo culmina para o futebol brasileiro ser uma várzea e para o futebol brasileiro não ser exemplo de absolutamente nada. Porque o futebol brasileiro, de fato, não é exemplo de nada. A gente não é exemplo para nenhum país. Qualquer país tem arbitragem melhor do que a nossa, mas assim, 30 vezes melhor. E isso tá na conta de quem? Isso tá na conta da CBF, né? A CBF tá ali em um pódio, né? A gente começa classificando dessa forma: os árbitros, depois dos árbitros, a CBF e depois da CBF o STJD, exatamente nessa hierarquia. E por que eu tô falando isso? Se você não vive numa bolha, se você acompanha futebol, se você gosta de futebol, você tá vendo o que tá acontecendo com a arbitragem brasileira. Não é novidade alguma que eles são ruins, tá? Que os árbitros são despreparados. Não tem nenhum tipo de novidade nisso. Então a gente não teria por que se espantar com isso, porque de fato eles são ruins. Então, jogo após jogo, partida após partida, ano após ano, isso só tá piorando. Piorando cada vez mais e ficando num descontrole tão absurdo que as pessoas não têm mais vergonha. Eles não têm mais vergonha de errar, eles não têm mais vergonha de favorecer um clube ou outro, eles não têm mais vergonha de nada, porque eles não vão ser punidos. De forma alguma. O que a gente tinha esperança é que pelo menos o STJD fizesse o trabalho deles, mas nem isso tem acontecido. Nem o próprio trabalho deles eles estão fazendo. Então, como que a gente vai ter esperança que um dia a arbitragem brasileira vai mudar se a gente tem esse tipo de exemplo do que aconteceu hoje? O que aconteceu, Johanna? Para quem não sabe, o São Paulo foi prejudicado contra o Fluminense numa partida do Campeonato Brasileiro no retorno, onde o São Paulo foi até o Maracanã enfrentar o Fluminense e teve um erro de direito na partida no primeiro gol do Fluminense. E aí várias pessoas, vários advogados falaram que o São Paulo poderia sim pedir a anulação da partida. E é o que foi feito, falando especificamente do São Paulo, porque hoje o STJD cometeu 2 erros gravíssimos, tá? O primeiro foi não acatar o pedido de anulação da partida do São Paulo. E o segundo foi não acatar o pedido de Vasco e Corinthians para que os jogos retornassem para as datas que foram definidas anteriormente, né? Porque a CBF alterou as datas para beneficiar Flamengo e Atlético Mineiro. E eu vou falar dos 2 casos, eu não vou falar somente do São Paulo, tá? Mas a gente vai começar falando do São Paulo, que é o foco principal. O São Paulo solicitou, junto ao STJD, a anulação da partida contra o Fluminense. Sim, esse mesmo Fluminense que no tapetão conseguiu sair da C para A, justamente com o apoio do STJD, né? Para quem não sabe aí, basta pesquisar como que o Fluminense voltou da C para A, tá? E aí a gente ainda tem que ouvir absurdos, né? Da presidência do Fluminense, dos dirigentes do Fluminense, que é um absurdo o São Paulo solicitar anulação, que o Fluminense foi prejudicado em várias jogos do Campeonato Brasileiro e jamais pediu anulação. Aí já é um problema de vocês. Não é mais um problema do São Paulo. Se vocês não lutam pelo direito de vocês, aí já não tem muito que a gente pode fazer aqui. Não tem muito que a gente possa fazer aqui. Mas vamos lá, né? O São Paulo emitiu uma nota na tarde de hoje falando justamente sobre isso. E eu vou ler aqui a nota para vocês e a gente vai dissertar sobre essa nota.
O São Paulo Futebol Clube vem a público manifestar-se sobre o julgamento ocorrido hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, a respeito da arbitragem na partida disputada contra o Fluminense pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024. Havia 4 questões jurídicas a serem analisadas. Primeiro, se a medida era cabível. Segundo, se estava dentro do prazo. Terceiro, se ocorreu erro de direito. E quarto, uma vez ocorrido o erro de direito, se este ensejaria ou não a anulação da partida. Pois bem, por maioria de votos, o tribunal reconheceu o direito do São Paulo em 3 das 4 questões analisadas. Ou seja, a medida inominada era sim cabível, foi apresentada dentro do prazo e, de fato, ocorreu o erro de direito. Então, o que temos aqui é o STJD reconhecendo que teve um erro de direito na partida. Todavia, ao contrário do que seria uma consequência natural, após o reconhecimento do erro de direito, o tribunal, por unanimidade, não decretou a anulação da partida. Teve 9 votos contrários à anulação da partida, mesmo após o reconhecimento do erro de direito. Nesse ponto, o São Paulo recebe e acata a decisão. A Justiça Desportiva é soberana por força do artigo 217 da Constituição Federal. No entanto, o clube entende que se houve o reconhecimento do erro de direito, por consequência, a anulação da partida era inevitável, pois é assim que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva define. Na sua fundamentação, o tribunal subdividiu o erro de direitos em dois tipos, aqueles que seriam mais graves e aqueles que seriam menos graves, sendo que só o primeiro tipo seria capaz de dar ensejo à anulação da partida. Erro de direito, de toda sorte, é descumprimento da regra do jogo, e foi isso que ocorreu na partida, tanto que foi reconhecido pelo tribunal. O que o São Paulo espera após esse julgamento é que realmente se olhe para aquilo que o clube sempre tentou apontar desde o início. Aliás, o que motivou a sua reação e a provocação do STJD, a crise gravíssima que atinge a arbitragem nacional e compromete a imagem do futebol brasileiro. O reconhecimento do erro de direito neste caso, pelo STJD, é contribuição muito significativa e um bom ponto de partida para repensarmos os desígnios da maior competição do país. E aí finaliza. Após esse episódio, está na hora de fazer uma revisão do CBJD, atualizar seus dispositivos à tecnologia da arbitragem de vídeo, bem como rever os artigos de anulação de partida e erro de direito. Muito bem escrita essa nota, tá? Pelo São Paulo, muito bem posicionado. É um tapa com luva de pelico, tá? Pro STJD. Porque o que o STJD fez hoje, nos 2 casos que ele julgou, o que ele fez hoje é pegar o que está na regra, amassar e jogar fora. Erro de direito é erro de direito. Isso está definido no código. É erro de direito. Não existe mais grave ou menos grave. Vocês estão inventando regras para beneficiar um clube ou outro. Sabe por quê? Porque o Fluminense está brigando para não cair. Imagina se anula essa partida. E assim, gente, você pode ser contra ou a favor da anulação da partida. Você pode achar que o São Paulo jogou mal, o que não é uma mentira. O São Paulo não jogou bem. E pra mim, o São Paulo perderia aquela partida. Perderia. Porque não jogou bem. O São Paulo não entrou pra jogar contra o Fluminense. E nisso todos concordamos. Só que se teve um erro de direito e tá na regra que se tem erro de direito, a consequência é a anulação da partida. Por que raios não se cumpre a regra? Não se cumpre a regra com a arbitragem, não se cumpre a regra na CBF e agora o STJD não cumpre o que está escrito e o que está previsto no código. Isso é um escárnio, isso é um absurdo, isso escancara a vergonha e a várzea que é o futebol brasileiro. Nada, como um geral nesse país, funciona. Nada funciona. Se vocês pararem para analisar, isso é meio que como um faça o que você quiser dentro da partida porque você não vai ser punido. Porque eu pergunto para vocês, o que vocês acham, qual vocês acham que foi a punição pro árbitro? O árbitro pegou 15, acho que foram 15 partidas de pena. Ou foram 15 semanas, não, 15 semanas não foi, acho que foram 15 partidas afastado. Um afastamento de 15 dias. Para um árbitro que cometeu um erro de direito, sendo que na partida ele foi chamado no monitor
daquele como diz assim, olha a bosta que você tá fazendo, repensa um pouco e verifica se é isso que você quer fazer. E ele seguiu em frente. E aí o que mais me espanta, né? O que mais me espanta nesse caso é o STJD falar que isso não interferiu na partida. Como não interferiu? Se é um erro de direito reconhecido por vocês, como que não interferiu na partida? Como que isso é aceito no cenário nacional? Um superior do Tribunal de Justiça Desportiva vir a público falar no julgamento, falar que reconhece o erro de direito, mas não foi tão grave. Ah, não foi. Assim, a gente só deu um morrinho na cara do São Paulo, mas a gente não assassinou o São Paulo, então tá tudo bem. Vamos relevar, vamos deixar do jeito que tá. É favorecimento escancarado, somente porque o Fluminense está na iminência de ser rebaixado para a Série B. E acho que será, porque não tá jogando bola. Acho que o Fluminense será rebaixado e se não for é um milagre. E aí, não contente em não anular a partida, eles ainda não acataram os pedidos de Corinthians e Vasco, porque para quem não sabe, né, talvez vocês não estejam sabendo, porque vocês acompanham mais o São Paulo, mas a CBF mudou a data do jogo de volta da Copa do Brasil simplesmente porque Flamengo e Atlético Mineiro solicitaram, porque os jogadores deles estão na data FIFA. Quantas vezes, eu pergunto pra vocês, quantas vezes a CBF já negou pedidos de vários clubes de adiamento de partida porque os jogadores estavam na data FIFA e foi negado? Mas aí, Flamengo e Atlético Mineiro pedem e eles acatam. E aí o STJD falou, não vamos mudar, vai ficar do jeito que tá. Vai ficar do jeito que tá. Porque eles alegam, né, Flamengo e Atlético Mineiro, que eles precisam jogar de igual para igual. E a CBF bate palminha para isso. A CBF fala ok, hang loose, tá suave. É isso, vocês pediram, a gente vai fazer. E é absurdo a gente achar que isso tem que ser normalizado. Cara, eu não tenho palavras, eu juro. Eu pensei aqui o dia inteiro exatamente o que eu iria falar. Exatamente o que eu falaria pra vocês no vídeo. Eu pensei, meu Deus, será que eu escancaro? Será que eu xingo, eu grito? Porque não é possível que alguém ache normal isso. Porque é o que eu sempre falo. A arbitragem brasileira é horrível. Isso aí todo mundo sabe. O São Paulo já foi prejudicado em trocentos jogos, assim como outros clubes também foram prejudicados. Só que o que eles fizeram hoje é dar margem nas duas vertentes. Na vertente a qual solicitou Corinthians e Vasco, eles deixam uma margem para, tipo assim, qualquer clube pode solicitar isso. E se negar, por que a CBF negou e para Flamengo e Atlético Mineiro eles aceitaram? Eles acabaram de abrir um puta precedente contra eles mesmos. Porque eles poderiam manter... Gente, vamos ser honestos aqui e sincero. O que tem a ver o seu time ser desfalcado por causa da data FIFA? O que o outro clube tem a ver? Ah, porque o outro clube vai ser beneficiado com isso? Mas e o seu clube não está sendo beneficiado da partida ser adiada? É literalmente o cachorro mijando no poste. E o outro precedente que eles abrem é do tipo assim, para os árbitros, façam o que vocês quiserem, que vocês não serão punidos. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente leva a vida numa boa. Tá tudo ok. Erra mesmo. Erra, mas erra grotescamente. Porque assim, vários jogos que o São Paulo foi prejudicado, nunca teve um erro de direito. Mas nesse caso teve um desvio da regra que está previsto num código. Então, como tem a cara de pau de vir num julgamento e simplesmente definir que não vai adiar a partida? Não vai. Teve o erro de direito? Teve, mas não foi grave. O que vocês consideram grave? O que precisa... Gente, o que precisa acontecer
Pra CBF tomar vergonha na cara e instruir melhor os árbitros. Porque eu não tenho dúvidas que a gente vai ter mais erros e mais erros e mais erros e mais erros. Não só contra o São Paulo, não só contra o Corinthians, não só contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Todos os clubes vão sofrer com isso. Hoje eu choro, amanhã é outra torcida que vai chorar. São outros torcedores que vão chorar. Porque a CBF é uma porcaria. Os árbitros são ruins. Vocês conseguem citar pelo menos um árbitro que seja bom aqui no Brasil? Porque eu não consigo. Eu não consigo citar nenhum árbitro que eu fale assim, poxa vida, esse cara é bom. Independente da arbitragem ser ruim ou não, esse cara é bom, ele apita legal. Eu não consigo citar, gente. Eu não consigo citar. Porque são todos ruins. Daronco é ruim, Rafael Claus é ruim. Todos são ruins. A Edna é ruim. Ramon Abate Abel é ruim. Todos são ruins. E isso é um precedente para que eles possam seguir errando cada vez mais, sem se preocupar se vai ser julgado, se não vai, porque se eles vão ser julgados, eles pegam o quê? 15 dias de suspensão e voltam para fazer a mesma merda de sempre. Quando que isso vai mudar? Porque o São Paulo tentou. Vocês concordando ou não com a anulação da partida? O São Paulo tentou e foi negado. Imagina, gente, no jogo do São Paulo teve um erro de direito e o STJD já negou a anulação da partida. Então eles podem fazer o que eles quiserem dentro de campo. E nós vamos ter que aceitar. E eu sei que muita gente vai falar e vai reclamar. Muitos torcedores do Fluminense falaram que era um absurdo o São Paulo pedir a anulação. Gente da alta cúpula do Fluminense vim falar que era um absurdo o São Paulo pedir a anulação da partida. Por que é um absurdo? É um absurdo o São Paulo lutar pelos direitos que lhe cabe? É um absurdo o São Paulo falar que é uma nojeira o que a CBF tem feito com a arbitragem brasileira? Porque ninguém mais leva a sério a arbitragem brasileira. Não tem credibilidade. Isso aqui é uma várzea. E já tá manchado, gente. Já tá manchado. Há tempos que tá manchado a imagem do futebol brasileiro. Porque a gente tá envolvido em escândalo de apostas esportivas, porque ninguém esqueceu que tá tudo sendo julgado, até o Textor falou, e agora ele tá certo. Tá sendo julgado, vazaram aí vídeos, né, áudios ali do julgamento, onde o cara fala que muito provavelmente teve manipulação em Palmeiras e São Paulo. A nossa imagem já tá manchada com esquema de aposta, com jogador entregando partida. Porque eu não acho que isso, não possa acontecer. Pode sim. Pode. Porque a gente sabe que tem possibilidade de acontecer, que tem possibilidade de jogador entregar jogo sim. Então já tá manchada por isso, já tá manchada por arbitragem e agora o STJD acabou de jogar a pá de cal que faltava para enterrar a imagem do futebol brasileiro. E eu não tiro a razão de torcedores de Corinthians e Vasco estarem se sentindo prejudicados, porque na minha visão, eles foram prejudicados. É óbvio que eu quero que os dois caiam na Copa do Brasil, porque são meus rivais, não suporto o Corinthians e não suporto o Vasco. Mas isso não me impede de ser justa. Eles estão sendo prejudicados sim. Sim. E Flamengo e Atlético estão sendo beneficiados. Eu não consigo engolir a ideinha deles de que tem que ter igualdade. Se você não tem elenco o suficiente para disputar as partidas que o seu time está disputando, os campeonatos, problema seu, meu amigo. Se seus jogadores são convocados, problema seu. O que o outro time tem a ver com isso? Então falta muito. Gente, falta muito. A gente não é exemplo de nada. Futebol brasileiro não é exemplo de nada. E a CBF terminou de cagar com tudo. Essa é a palavra. Não só a CBF, o STJD também. Foi um julgamento pífio, foram decisões erradas, que abriram precedentes absurdos, mas eu gostei do posicionamento do São Paulo. Eu gostei que o São Paulo foi pra cima, que o São Paulo não se intimidou, que solicitou a anulação da partida. Eu gostei.
Mesmo sabendo desde o começo, eu sempre compartilhei com todo mundo que eu achava que esse jogo não seria anulado. Eu sempre compartilhei isso com todos os meus amigos, que eles não iam anular a partida. Eu já imaginava. Mesmo com a maioria dos advogados falando que o São Paulo conseguiria a anulação, eu sabia que não iria. Porque, gente, por trás de muita coisa é isso aqui, ó, que rola. É benefício, sim. Não é benéfico pra ninguém Corinthians e Fluminense cair, por exemplo. Nos últimos jogos, a gente vem observando alguns benefícios para ambos os times. E os dois estão ali na corda bamba para serem rebaixados. Você acha que é benéfico o rebaixamento deles? Óbvio que não. E eu tenho certeza que nenhum e nem outro será rebaixado. Provavelmente um Vitória. Mas Corinthians e Fluminense, acho muito difícil serem rebaixados. Muito difícil. A CBF não vai permitir que isso aconteça. Não vai. Escrevam o que eu tô falando pra vocês e me cobrem no final do campeonato, tá? Me cobrem. A CBF não vai permitir que esses dois clubes caiam. Não vai, tá? Vão por mim. Mas é isso, gente. É um desabafo bem longo já, 21 minutos de vídeo. Pra quem queria vídeo longo meu, tá aí, tá? Aproveitem bastante, porque hoje, tanto que eu tô gravando do meu computador. Normalmente eu gravo do celular. Hoje eu falei, eu vou gravar do computador porque eu quero falar. Eu quero falar porque o que aconteceu hoje é um escárnio. Me faltam palavras, assim, num contexto geral, pra descrever o quanto... Assim, a imagem já era ruim, tá? Mas o quanto eles acabaram de jogar uma pá de cal na imagem da arbitragem brasileira. E não só na arbitragem, porque agora escalonou, né? A gente começou com CBF, com arbitragem, perdão. A gente começou com os árbitros. Aí a gente subiu mais uma escadinha pra CBF, que eles não faz nada. E aí a gente subiu mais uma escadinha pro STJD agora. Que bateu palma pra tudo que aconteceu. Pra esse jogo que, pra mim, tá? Deveria ter sido anulado. Não tira o fato de que o São Paulo jogou mal. Não vai tirar, gente. Não vai. O Fluminense jogou melhor. Tá? Não vamos também aqui ficar falando, porque o São Paulo amassou. Não, o São Paulo jogou muito mal. Muito mal. O São Paulo não jogou pra vencer. Só que o gol que teve o erro de direito foi o gol que abriu a porteira, assim, né? Porque depois daquilo, foi só inversão de falta. Ele começou a estressar os jogadores do São Paulo, que já não tinham mais a cabeça no lugar, porque quando você tem um erro tão grave de direito acontecendo, como que você coloca a cabeça no lugar pra jogar futebol? Não tem como, gente. Não tem como. E não que o São Paulo, nossa, que partida brilhante do São Paulo. Tá longe de ser. São Paulo jogou muito mal. E eu até acho que o Fluminense ganharia essa partida de qualquer jeito, merecidamente. Jogou melhor do que o São Paulo. Mas é muito, assim, pra mim é muito fora da casinha alguém falar que isso não interferiu. Sabe? Não interferiu, não atrapalhou em nada o São Paulo. Atrapalhou. Atrapalhou sim. E, de novo, é um escárnio. Eu acho que a gente tinha que ter tanta coisa pra debater sobre futebol e não sobre erro de arbitragem. Porque se eu erro no meu trabalho, eu sou demitida e eu aposto que a maioria de vocês é assim também. Não tá permissível errar. Ainda mais quando... Gente, é um erro de direito, cara. A gente tá falando de uma coisa que tá na regra. Tá escrito na regra que se tem erro de direito, a consequência é a anulação da partida. Só que aí os caras inventaram uma nova regra que é tipo grave ou não é grave. Erro de direito é erro de direito. Ele influenciou diretamente no resultado da partida. Tem influência sim, mas sabe o que eu acho? Sendo honesta aqui pra vocês. Eu acho que se o Fluminense tivesse ganho de 1-0, eu acho que essa partida tinha sido anulada. Eu acho, tá? Por quê? Porque o resultado de 1-0 seria justamente o gol que teve o erro de direito. Esse resultado de 1-0. Mas não, o Fluminense fez 2-0. O Fluminense fez o 2-0. Então eu acho que por isso
que não teve anulação da partida. Eu acho. Porque se fosse verificado que o gol que deu a vitória pro Fluminense foi o gol que teve o erro de direito. Inevitavelmente, eu acho que não teria como eles não anularem a partida. Mas eles não anularam... Eu não vou nem dizer o que eu acho, mas eles não anularam justamente porque o Fluminense fez 2 gols. Por isso que eles falaram que não interferiu. Eu acho que essa é a justificativa mais plausível que eu achei na minha cabeça aqui agora. É a justificativa mais plausível para a não anulação. Porque num passado bem recente, a gente teve a CBF reconhecendo um erro, né? Numa partida, não sei se vocês vão lembrar, São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e São Paulo. Onde foi anulado um gol do Luciano, onde ele não estava em impedimento. E aí a CBF de fato reconheceu, mas não fez nada para mudar também. Porque erro de arbitragem toda partida vai ter. Eu falo para vocês, próxima rodada do campeonato vai ter erro de arbitragem. Jogo da Copa do Brasil vai ter erro de arbitragem. Eu só não sei para quem que eles vão errar. Aí eu já não consigo chutar. Mas que vai ter erro de arbitragem, vai. Isso aí vocês podem ter certeza. Porque entra ano, sai ano, a coisa só vai piorando. Só vai piorando num nível que vai ficar assim... inadmissível. E aí os erros vão prosseguir acontecendo. E eu não sei... Eu não sei se eles erram porque eles são ruins. Tá? Supostamente, falando aqui. Supostamente, eu não sei se eles erram porque eles são ruins ou supostamente porque eles estão levando alguma coisa por trás disso. Porque supostamente possa ser isso, né? Não que seja, longe de mim falar, mas supostamente a gente não sabe se eles estão levando alguma coisa por fora, porque o Textor acusou ali manipulação nos resultados. Claro que o Botafogo caiu muito de rendimento, mas o Textor jura que teve manipulação de resultado e o São Paulo tá provavelmente, supostamente, os jogadores estão envolvidos na patifaria que foi o 5-0. E eu vi um vídeo do cara falando assim, é só você ver os gols que o São Paulo tomou, as expulsões, meio que deixando a entender que aquela partida foi entregue pelo São Paulo. E eu me recuso a acreditar que o São Paulo perdeu aquele jogo de 5-0 para entregar para um dos seus maiores rivais. Eu me recuso. Se isso for comprovado, acabou o futebol para mim. Porque eu sei que no meio do futebol tem muita sujeira, gente. Eu sei. Em administração de clube, em tudo. Eu sei que tem muita sujeira. Eu sei disso. Mas para mim é um absurdo pensar na probabilidade dos jogadores do São Paulo terem entregue aquela partida e não só contentes em entregar a partida tomar um 5-0. Porque aquilo pra mim foi humilhação. Eu assisti aquele jogo até o minuto final. E aquilo pra mim foi uma humilhação sem fim algum. Tá? Uma humilhação que eu demorei pra esquecer. E se isso for comprovado que de fato os jogadores do São Paulo entregaram aquela partida, acabou o futebol pra mim. Porque aí pra mim já não dá. Ali pra mim é o fim da picada. Não é nem quando o mosquito vai embora. É o fim da picada saber e imaginar que eles fizeram a gente passar aquela humilhação de propósito. Mas as investigações ainda estão correndo, né? É interessante que de fato isso está sendo investigado porque acontece, né? Dos jogadores... Eu até acho que tem jogadores sim que entregam, força ali um cartão, né? Uma expulsão, erra um pênalti, porque tem coisa ali que... Tem até um perfil que fala, é ruim ou é esquema de aposta? Esse perfil posta tanta coisa que eu falo, meu Deus, é esquema de aposta. Porque não é possível. Não é possível que seja tão ruim assim. Então, assim, é isso. Pra você que me ouviu até o final, agradeço de coração, tá? Por ser meu ouvinte. Aos novos inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Aos meus membros queridos, um grande beijo pra vocês. Esse final de semana talvez a gente faça uma live, tá? Não sei se no sábado ou no domingo. Talvez, se for no sábado, eu vou fazer lá pras 9 horas da noite a live, tá? Então eu vou deixar aqui, se for sábado eu vou deixar aqui registrado pra vocês, tá? Se for domingo eu deixo registrado também.
Basicamente é isso, eu só queria realmente livrar meu coração do ódio que eu tô sentindo, porque eu acompanhei em tempo real o julgamento. Eu tava assistindo e cada palavra que foi dita ali no julgamento, cada coisa eu falava assim, gente, eu preciso realmente. Hoje eu vou gravar um vídeo longo, porque eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre o absurdo que aconteceu. Acho que eu consigo desabafar, né? Não vai mudar. A gente vai continuar na mesmice, com os mesmos erros, e agora não tem nem STJD para julgar e definir.